Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da Semana Santa, dia 17 de abril. Hoje nós iniciamos o Tríduo Pascual. É uma só missa que começa hoje, na quinta-feira, com a instituição da Eucaristia e também o Lava-Pés, que continua amanhã, sexta-feira, às 3 horas da tarde, que depois recomeça no sábado com a bênção do fogo novo e termina com a Vigília Pascal. Uma única missa em 3 dias. Por isso chamamos Tríduo Pascal. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. E Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus, ele os amou até o fim. Percebendo então que o Pai havia colocado tudo sob suas mãos, Jesus foi celebrar com seus discípulos a Páscoa. E enquanto estavam sentados à mesa, Jesus se levantou, tirou o manto, colocou um avental, tomou uma bacia com água e pôs-se a lavar os pés dos seus discípulos. Quando chegou a vez de lavar os pés de Pedro, ele disse: Senhor, jamais lavarás os meus pés. Mas Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Pedro insistia que Jesus não iria lavar os seus pés, mas Jesus convenceu, dizendo: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você jamais terá parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, então não lave somente os pés, lave também os braços, o rosto, a cabeça. E Jesus disse: para quem já se banhou, não é necessário banhar-se de novo. Todos estão puros. Mas nem todos entre vocês estão puros, porque Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Judas já tinha ido procurar os sumos sacerdotes e já tinha também organizado e iria receber 30 moedas de prata para poder trair o seu Senhor. E Satanás já havia entrado também em Judas e ele estava esperando o melhor momento, o tempo favorável. Depois Jesus voltou para a mesa, sentou-se, depois tomou o cálice, elevou os olhos, abençoou o cálice e disse: isso é meu sangue. Depois Jesus também tomou o pão, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo. Depois então, Jesus diz aos seus discípulos: aprendestes o que eu fiz agora convosco? Se eu que sou mestre e Senhor e realmente o sou, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés de todos os outros. Se eu vos servi, também deveis servir a todos os outros. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos na Noite Santa da instituição da Eucaristia e também do lava-pés. E para o nosso povo, às vezes, isso aí é tão só um teatro. Um teatro bonito de se ver, uma coreografia bonita de se ver. E quando ficamos muito preocupados então com a estética da beleza, da tradição, da cultura, nós esvaziamos o verdadeiro sentido da celebração de hoje, onde Jesus se doa plenamente. O nosso evangelho começa assim: estava já chegando a festa da Páscoa, onde se oferecia o Cordeiro, a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, a instituição da Páscoa judaica, onde o Cordeiro era sacrificado, as pessoas deviam se congregar para comer aquele Cordeiro, deveria ser um Cordeiro sem mancha, de 1 ano, onde todos deveriam comer aquele Cordeiro naquele momento, acompanhado de ervas amargas. Também com os rins cingidos, as sandálias nos pés e o bastão nas mãos, como se alguém estivesse com pressa para sair, para fugir. E também devia pegar uma parte do sangue do cordeiro e ungir os portais da casa, como sinal de proteção. Aqui está a instituição da festa da Páscoa judaica, com o sacrifício do cordeiro. Por isso, então, Jesus agora está sentado com seus discípulos e quer apresentar para eles que ele será, a partir daquele momento, o verdadeiro Cordeiro. Que aquele Cordeiro do Antigo Testamento era uma sombra, era uma tipologia, era somente uma profecia de algo maior que iria acontecer, porque agora é Jesus que é o Cordeiro Pascal.
Por isso, tendo amado os seus que estavam neste mundo, ele os amou até o fim. E agora Jesus então começa a educar o coração dos discípulos com lava-pés. E ele vai dizer: se eu que sou mestre e Senhor lavei os vossos pés, que vocês aprendam de mim. Para Pedro era humilhante, era um escândalo o mestre lavar os pés. Isso não é concebido. O mestre lavar os pés, o mestre existe para ser servido, mas é o mestre que se põe a serviço. Então agora Pedro fica escandalizado e Jesus precisa convencê-lo. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. É preciso que Jesus lave o meu pé, lave o seu pé. É preciso que Jesus nos purifique para que nós tenhamos parte com Ele. Porque às vezes estamos sentados no seu banquete, mas os nossos corações já não estão mais presentes. O nosso espírito também já não está mais presente, porque às vezes nós também vendemos o Senhor. Às vezes nós também negaremos ao Senhor. Por isso Jesus lava os pés como um pedagogo, para ensinar aos discípulos que a missão deles é se doar. Se doar plenamente como aquele pão que Jesus doa. Jesus ergue o cálice, ergue o pão também, abençoa e diz: isto é meu sangue, isto é minha carne, que eu entregarei para vós, que eu doarei para vós, porque Jesus se entregou. Jesus Cristo me amou e se entregou por mim como um cordeiro pascal. Dele nos veio a salvação, dele nos veio a redenção, do seu sangue, da sua oferta divina. Após ter lavado então os pés dos discípulos, agora Jesus vai fazer aquilo que a igreja vai perpetuar. Ele pela primeira vez celebrou a Eucaristia. Ele pela primeira vez celebrou a ceia sagrada, onde a partir daquele momento aquele vinho já não será mais vinho, mas o seu sangue, e aquele pão já não será mais pão, mas a sua carne. Isso é verdadeiramente o meu sangue, isso é verdadeiramente a minha carne. É Jesus que se oferece, Jesus que se doa. É Ele que se oferece, Ele que se doa. Mas para que nós possamos recebê-lo, é preciso que nós também tenhamos sido purificados por Ele, lavados por Ele, e que tenhamos parte com Ele. Depois de ter lavado os pés, então agora ele começa a instituir a Eucaristia e dizendo: façam isto em memória de mim. Porque enquanto eu e você estivermos vivendo, enquanto a igreja estiver peregrinando neste mundo, ela vai celebrar a Eucaristia, como está aí na segunda carta de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios. O que eu recebi e que eu passo para vocês é isso. O Senhor tomou o cálice, elevou os olhos, abençoou e disse: tomai e bebei, porque isto é o meu sangue. Depois tomou o pão, abençoou também, elevou os olhos aos céus e diz: tomai e comei, isto é a minha carne. E nós fazemos isto, nós celebramos isto, enquanto aguardamos a sua vinda gloriosa. Porque nós cremos numa segunda vinda de Jesus. Nós professamos isso e rezamos isso também diversas vezes em nossa celebração. Mas enquanto ele não vem, nós celebramos. Meus irmãos, minhas irmãs, a celebração desta noite não é uma alegoria estética, não é uma parábola, não é um acontecimento do passado, mas é uma grande provocação para a igreja em todos os tempos. Como eu, o mestre, fiz, aprendo de mim então, aprendo a servir, porque celebrar a Eucaristia é muito mais do que colocar uma hóstia na boca. A Eucaristia é muito mais do que algo que nasceu para ser adorada. Ela nasceu para ser comida. Ela nasceu para ser alimento da caminhada, para fortalecer a mim e a você, para que nós também aprendamos a nos doar como o Senhor se doou. O Senhor se doou, o Senhor se entregou. Agora, ter parte com Jesus e comer do seu corpo e beber do seu sangue também significa que eu e você vamos lutar todos os dias para nos doarmos. Celebrar a Eucaristia é tomar consciência de que celebrar o pão e celebrar o cálice é estar em comunhão com Jesus, é celebrar o amor de Jesus, é nos alimentarmos do amor de Jesus e é também nos doarmos a partir do amor de Jesus. Uma santa e abençoada festa de Tríduo Pascal para todos nós, e que no sábado de Aleluia nós também possamos irromper com um grito: o Senhor está vivo e eu o vi.
Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.